Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos falar aí sobre mais um gênero textual. Na verdade, a gente vai falar hoje sobre tipos textuais. E os tipos que a gente vai falar são os tipos expositivos e argumentativos. Começando aí com o texto expositivo. É aquele que apresenta informações sobre um objeto ou um fato específico, né, que descrevendo e enumerando suas características, remete a explicar o assunto, né, o tema ou a coisa, ou situação de acontecimento que se pretende apresentar. Deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Então, o texto expositivo é aquele que vai apresentar aí um conceito, né, a definição, descrever, comparar a informação, a enumeração. Então, o objetivo principal do texto expositivo é explanar, né, sobre determinado assunto. Então, é importante apresentar bastante informações, caso se trate de algo desconhecido para o leitor. Então, se o texto está falando sobre alguma coisa que o leitor não saiba, é preciso que tenha riqueza de detalhes para que ele possa identificar sobre o que está sendo falado. O texto expositivo deve ser abrangente e deve ser compreendido por diferentes tipos de leitores, né? Não deve ser determinado a nenhuma classe, né? Nenhum tipo de leitor específico, a todos. Quando se trata de temas polêmicos, a apresentação de argumentos se faz necessária para que o autor informe aos leitores sobre as possibilidades de análise do assunto. Na organização do texto expositivo é necessário escolher o tema a desenvolver, definir o propósito e objetivos do texto, conhecer o destinatário da exposição, né, que é para quem você está escrevendo aquele texto, pesquisar informação sobre o tema, então você tem que estar ali fazer várias pesquisas sobre o tema que você vai abordar para que você possa passar aquela informação com uma riqueza de detalhes, né? E selecionar os dados de interesse. Aquilo que você quer passar, você vai selecionando. O texto expositivo pode apresentar recursos como instrução, quando apresenta instruções a serem seguidas, informação, quando apresenta informações sobre o que é apresentado ou discutido, descrição, quando apresenta informações sobre as características do que está sendo apresentado. Definição, quando queremos deixar claro para o nosso leitor do que exatamente estamos falando. Enumeração, quando envolve a identificação e apresentação sequencial de informações referentes àquilo que estamos escrevendo. Comparação, quando o autor quer garantir que seu leitor irá compreender bem o que ele quer dizer. Contraste, quando ao analisar determinada questão, o autor do texto deseja mostrar que ela pode ser observada por mais de um ângulo ou que há posições contrárias. Então, essas daí são as definições que você pode seguir por essas linhas de raciocínio aí nos textos expositivos. A exposição escrita surge com frequência sobre as formas de texto informativo expositivo ou expositivo argumentativo. Então, os textos expositivos eles podem ser divididos de duas formas. Texto informativo expositivo, né, que ele tem o objetivo de transmitir a informação sem que haja juízo de valor, né, sem que a pessoa tire conclusões sobre o que está informando. E pode ser também o texto expositivo argumentativo, que ele foca em quê? Na exposição do tema com defesa de opinião. Então, está escrito aí, ó, o texto expositivo. Transmite informações e indicações que digam respeitar fatos concretos e referências reais. O expositivo argumentativo defende uma tese, apresentando dados e observações que confirmem. Então, no informativo expositivo, não há, né, o autor, né, daquele texto ali não expressa a sua opinião. Já no argumentativo, ele tem que defender ali a sua opinião, defender a sua tese, né, para que sejam confirmadas todas as suas observações. Aí agora o texto argumentativo, gente, olha a diferença, né? A gente falou sobre o tipo de texto expositivo e dentro do tipo de texto expositivo existe o texto informativo expositivo e o texto expositivo argumentativo. Aí agora a gente está falando sobre o texto argumentativo. A tipologia textual argumentativa é geralmente aplicada em redações do Enem e vestibulares em geral. Inclui diferentes gêneros, por exemplo,
A dissertação faz parte do texto argumentativo. O artigo de opinião, que eu creio que nós já estudamos, faz parte do texto argumentativo. A carta argumentativa, o editorial, a resenha argumentativa. Então, todos esses aí são exemplos de textos argumentativos. Todo e qualquer texto argumentativo visa ao conhecimento de seu ouvinte, leitor. Sempre se baseia em uma tese, ou seja, o ponto de vista central que se pretende veicular e a respeito do qual se pretende convencer esse interlocutor. Nos gêneros argumentativos escritos, convém que essa tese seja apresentada de maneira clara, logo de início, e que depois, através de uma argumentação objetiva e de diversidade lexical, seja sustentada, defendida, com vistas ao mencionado convencimento. Gente, então nos textos argumentativos, você apresenta a sua ideia, apresenta a sua tese e você defende aquela tese ali. Para que aquela pessoa que você, né, o leitor que esteja lendo o seu texto ou ouvindo, né, a sua defesa, possa ali crer no que você está dizendo, né, e você vai apresentar ali seus argumentos para que aquela pessoa acredite em tudo que você está dizendo. Então, nos textos argumentativos, a gente tem aí a estrutura geral, né, desses textos argumentativos, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Já falei com vocês várias vezes sobre essas estruturas que estão presentes na maioria dos textos argumentativos e em outros tipos de textuais também. O que é a introdução? É a parte do texto argumentativo em que apresentamos o assunto de que trataremos. Então, na introdução, você vai colocar o assunto que você vai tratar no decorrer do texto. No desenvolvimento, né, é a argumentação propriamente dita. Então, corresponde aos desdobramentos da tese apresentada. Então, na introdução você colocou o que você vai dizer. No desenvolvimento, você diz aquilo que você colocou lá na introdução. Então, você vai ali defender os seus pontos de vista. Então, o desenvolvimento é o coração do texto, por isso se desdobra em mais de um parágrafo. Geralmente, num texto, vamos supor que fosse um texto de 30 linhas argumentativo, você colocaria ali, dividiria o seu texto. Suponhamos que o seu texto tenha 4 parágrafos. Vamos dizer assim, 4 parágrafos, mais ou menos 7 linhas, né? Que daria 28 linhas. Seria 7 linhas de introdução, 2 parágrafos, né, de 7 linhas com desenvolvimento e um parágrafo para conclusão. Lógico que fala assim, professora, eu tenho que toda vez estar vendo e medindo e contando essas linhas. Não, mas gente, num texto de 30 linhas, é necessário que ele tenha no mínimo 4 parágrafos, né? Você pode fazer 2 parágrafos de introdução? Sim, mas a tendência é que o desenvolvimento do texto seja maior que a introdução e que a conclusão. De modo geral, cada argumentação em defesa da tese geral do texto corresponde a um parágrafo. Bem o que eu falei. A conclusão é a parte final do texto em que retomamos a tese central, agora já respaldada pelos argumentos desenvolvidos ao longo do texto. Então, você iniciou o seu texto, depois você desenvolveu. No desenvolvimento, você colocou um tema central, né? Defendeu um ponto de vista central. E na conclusão, você retoma aquele tema ali para poder concluir o seu texto. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham conseguido, né, aprender com esse vídeo. Qualquer dúvida, pode falar comigo pelo WhatsApp, que aí eu posso estar sanando essas dúvidas de vocês. Um abraço, até a próxima.